Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Vamos à segunda parte. Trata-se sobre o jejum. Jejum é da lei. E quem está na graça está livre desse mandamento, dessa ordem, dessa lei de Moisés. Estou usando duas versões, a nova tradução na linguagem de hoje e a Almeida Revista Corrigida. Isaías diz assim: é o jejum, este é o que nós leremos agora, é o jejum que Deus quer que se faça, que o Deus vivo quer que faça esse jejum. Volto a repetir, Jesus nunca mandou, Jesus o ressuscitado, nunca mandou, mesmo o de Nazaré, ele não mandou ninguém fazer jejum. Não mandou ninguém fazer jejum. Então, Deus, por inspiração, disse assim, no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 1. O Senhor Deus diz: grite com toda a força, sem parar. Grite alto, como se você fosse trombeta. Anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. Versículo 2. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fossem um povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas, e estão sempre prontos a me adorar. Versículo 3. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que, nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Versículo 4. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que, quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? Versículo 5. O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome? Que se curvem como um bambu? Olha, só uma observação. Aqui, olha como que diz na outra, que se incline a cabeça como junco. Isso daqui é uma maldição. Na destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, só restou um muro, que chama Muro das Lamentações. E aqueles que passam, aqueles judeus, com aquele chapéuzinho, que eles ficam se dobrando para frente assim, batendo a cabeça assim, aquilo é uma maldição. É isso aqui que está falando. Que incline a cabeça como um junco e estenda debaixo desse um pano de saco. Então aqueles ficam se dobrando assim, aquilo vira uma maldição. E os judeus, eles não têm entendimento, então eles não entendem que aquilo foi uma maldição. Então está aqui, ó, que se curvem como um bambu, que vistam roupas feitas de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acha que um dia de jejum assim me agrada? Olha o que Deus, olha a repreensão de Deus. Será que o sistema lê esses versículos nas sinagogas de hoje em dia? Lógico que não. Se lê isso daqui, o povo não vai ficar sem comer. E como que vai ser aquele irmãozinho que fica uma semana sem beber água, sem comer nada, o olho do fundo fica balançando? Como que o Deus vivo, como que ali vai ser a morada do Deus vivo? Como que o Espírito Santo vai morar num lugar daquele, caindo? Que força que tem um daquele? Vamos para o outro, versículo 6. Não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. Aqui, que acabem com todo tipo de escravidão. Aqui chama atenção. Se acabar com as promessas de jejum, de subir monte, ordenanças da lei, de
pagar o dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro, era alimento. De fazer sacrifícios e comer pão e suco todo primeiro domingo do mês. Se pararem com isto, estarão dando carta de alforria aos fiéis. Mas e aí? Vão viver de quê? Eles vão ter que trabalhar. E a maioria não tem profissão. Vai ganhar salário mínimo. Como vai fazer? E os ternos de qualidade, os carrão, vai fazer como? Então o povo tem que continuar. É igual na política. Mesma coisa da política. O Nordeste tem que ter seca para dar voto. O desemprego tem que ser alto para dar voto. A miséria. Então são tudo que é desgraça para as autoridades, para o sistema religioso. Quanto mais gente desgraçada, mais pedindo oração, mais pedindo que o pastor bota a mão na cabeça deles, derrame 1 litro de óleo na cabeça. Quer dizer, mais isso é importante para a igreja. Para a igreja não, para a sinagoga deles. Se acabar com isso, acabou o ganha-pão. Então, que acabem com todo tipo de escravidão. Versículo 7. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixam de socorrer os seus parentes. Agora me fala uma coisa, olha aqui. O que agrada a Deus é isso. Agora você acha que um pastor presidente, um bispo, um líder, ele vai descer do altar para ir lá na calçada levar um prato de comida? Lógico que não. Ele vai descer lá do seu altar e vai lavar o pé do mendigo, como Cristo fez? Lógico que não. A unção que eles têm é para falar bonito. É para, quanto mais arrecadar, mais eles têm valor. O que a gente vê são sinagoguinhas pequenas que, apesar de pregarem a lei, ainda levam sopas para os da Cracolândia, no tempo do frio, dão cobertor. Mas pode ver, são só os pequenos locais que eles chamam de igreja, mas infelizmente pregam a lei, mas ainda fazem isso. Agora as potências não faz isso. Então ele fala aqui, ó, o jejum que me agrada, Deus está falando, o jejum que me agrada é que vocês repartam sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que têm, nunca deixe de socorrer os seus parentes. Então você vai lá no seu local lá que você frequenta. Em vez de, na hora que te chamarem para fazer jejum, leia essa palavra, coloca no seu coração e fala, não, eu quero saber de uma coisa, na hora que eu sair daqui, eu vou ali, vou comprar uma cesta básica, ou vou comprar 5 marmitex e vou numa praça perto. Em qualquer lugar você vai achar alguém precisando. Faça o seu jejum assim, distribua aquelas 5 marmitas para aquelas pessoas que estão com fome. Se for na época do frio, faz um agasalho, alguma coisinha e leva para essas pessoas. Esse é o jejum que Deus quer. Não o jejum para chamar atenção, como era feito na lei, como Jesus falou, fariseus hipócritas que jejuavam para todo mundo ver. Vamos para o versículo 8. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol. Isso é a recompensa que Deus vai derramar sobre quem praticar o verdadeiro jejum, que é acolher o próximo. Olha o que Deus fala, então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá de todos os lados. O que vai te proteger, o que vai te abençoar, o que vai te curar, o que vai cuidar de você, o que vai te proteger, o que vai te guardar, não é passar fome, não é andar com o olho escuro, não é isso. O que vai agradar a Deus é fazer essas coisas que estavam no versículo anterior. É sempre amar o próximo como a ti mesmo.
Porque quando você ama o próximo, você está amando diretamente o próprio Deus. Versículo 9. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi, estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos. Versículo 10. Se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. 11. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto, e eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para decorrer água. 12. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Então, este é o jejum que agrada a Deus. Alimentar os famintos, soltar os encarcerados, libertar os cativos da escravidão. É isto que agrada ao Pai. Não deixem de comer, porque tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é saudável. O que entra pela boca não contamina o homem, mas sim o que sai, porque tudo que sai procede do coração, que é a mágoa, o rancor, o ódio, a vingança, o falar mal. Então, jejum, esquece, comam à vontade, a não ser que seja uma restrição médica, alguma coisa que não pode, muito açúcar, muito sal, mas o jejum, esquece, isso não existe, não agrada a Deus. Graça e paz em o nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.